Desde criança eu sempre tive um ímã para o sobrenatural, mesmo antes de nascer, como minha mãe me diz. Com isso tenho muitas histórias de terror para compartilhar com vocês. Desta vez, porém, quero começar com algo que me aconteceu há apenas algumas semanas. Desde pequenas, nossas mães ou avós nos dizem que não devemos deixar louça suja à noite, pois isso pode ser um convite para entidades entrarem em nossa casa. E foi exatamente isso que fiz na noite passada. E de verdade achava que tudo isso era besteira, mas eu pude comprovar. Para contextualizar, atualmente vivo no Brasil. Vim da Venezuela e estou aqui há apenas 2 anos. Vim com meu marido em busca de condições melhores de vida e, graças a Deus, estamos no caminho certo. Quando chegamos, uma das coisas mais difíceis para nós foi encontrar um lugar para morar. Então, para podermos pagar a casa onde moramos em São Paulo, compartilhamos as despesas entre 7 pessoas. Meus 3 cunhados, eu, meu marido e 2 colegas de quarto, que, por sinal, são conterrâneos do meu esposo. Todos eles trabalham na construção civil, saem muito cedo para trabalhar e voltam só à noite. Minha cunhada estuda e eu trabalho remotamente, mas passo a maior parte do tempo sozinha em casa. Nos domingos, é raro algum dos meus cunhados trabalhar, então sábado eles saem para beber com os amigos e só voltam de madrugada, ou até no dia seguinte. Isso já é uma rotina todos os finais de semana. Eu deixo a comida deles pronta no micro-ondas e eles esquentam e jantam na hora que chegam. Quase sempre dá para ouvir quando estão na cozinha ou na sala, já que, estando bêbados, fazem muito barulho na casa. Para encurtar a história, na noite passada, fiz um caldo de frango para o jantar a pedido dos meus cunhados para a ressaca. Eles vieram do trabalho, tomaram banho e saíram como de costume, e eu e meu marido nos trancamos para fazer uma maratona de filmes, que já virou um ritual de todos os sábados à noite para nós. Meu marido estava muito cansado e acabou dormindo por volta das 10 horas. Um colega ligou para ele perguntando se queria trabalhar no domingo e, ao oferecer pagamento dobrado, meu marido aceitou. Então decidi descer para a cozinha, deixar algo adiantado para o almoço dele e aproveitar para jantar também. Quando desci, notei que meus cunhados ainda não tinham chegado e que as portas estavam trancadas e com cadeado duplo, então supus que não voltariam até o dia seguinte. Quando desci, a cozinha estava bagunçada e todos os pratos do jantar estavam sujos. Ao terminar de jantar, falei para meu marido que iria descer para lavar a louça e arrumar a cozinha, mas ele me disse para não fazer isso, pois já era muito tarde e, além disso, eu sempre fazia tudo. Então fiquei no quarto, coloquei meus fones de ouvido e comecei a ouvir suas histórias, que fazem parte da minha rotina noturna para relaxar e adormecer. Meu marido adormeceu imediatamente, e eu, acostumada a ficar acordada até tarde, decidi ir dormir à meia-noite, porque precisava acordar cedo para preparar o almoço do meu marido. Foi por volta da 00:30 que o aroma do caldo e um forte cheiro de massa queimada invadiram o quarto, seguido de ruídos na cozinha, sala e sala de jantar. Também ouvi o som da persiana e da porta de correr que dá para a varanda da pequena sala de estar sendo aberta. Isso não me surpreendeu, porque é exatamente o que um dos meus cunhados sempre faz quando volta bêbado, mas me preocupava o cheiro de queimado e a possibilidade dele ter deixado o fogão ligado. Em uma ocasião anterior isso aconteceu, e por sorte a casa não pegou fogo. Nesse dia senti a necessidade de descer até a cozinha e descobri que o fogão estava ligado. Pensei se deveria descer para verificar se estava tudo bem, mas naquele momento senti algo estranho, como aquela sensação de que algo não está certo. Pensei que era impossível que alguém tivesse entrado porque todas as portas estavam trancadas e com cadeado duplo. Isso significa que mesmo que tenha a chave para entrar, se a porta tiver uma ou ambas as trancas, você não pode abrir, já que elas só podem ser destrancadas por dentro.
Foi aí que o medo me dominou. Decidi não descer, mas os ruídos continuaram e claramente se ouvia que alguém andava por toda a parte de baixo da casa. Os ruídos eram tão altos que até meu marido acordou, irritado, porque, segundo ele, seus irmãos estavam fazendo muito barulho e iriam incomodar os vizinhos de cima, que têm um bebê de apenas alguns meses. Ele disse que iria descer para xingá-los, mas eu apenas o segurei pelo braço e disse: "Não, não desça. Esses não são seus irmãos." Meu marido apenas me olhou sério e perguntou: "Se não são eles, então quem é?" "Não sei, mas o que quer que esteja lá embaixo não é eles." Naquele momento, meu marido pegou o celular e mandou uma mensagem para ambos os irmãos, perguntando onde eles estavam. Só um deles respondeu: "Estamos bebendo no baile com os amigos." "Por quê? Está tudo bem?" Quando lemos as mensagens, meu marido tentou disfarçar o medo e disse: "Deve ser o Daniel ou o Chaparro, como são chamados os colegas de quarto, mas vou descer de qualquer forma para dizer a eles que façam menos barulho para que os vizinhos não reclamem." Eu disse que desceria com ele. Ele apenas riu e disse que não havia problema. Então desceu. De fato, não havia ninguém. As portas estavam trancadas como eu havia visto, e não havia mais cheiro de comida. No entanto, as luzes da sala e da cozinha estavam acesas e a persiana aberta. O que quer que estivesse ali deixou clara sua presença, e meu marido apenas apagou as luzes, certificou-se de fechar bem a persiana e subiu ao quarto muito sério. Ele me olhou e disse: "Acho que era algo de outro mundo. Só pode ser isso", fazendo referência a que claramente não era uma pessoa viva. Decidimos dormir, pois já era 1h30 da madrugada. Mas por volta das 3, novamente ouvi o som da persiana e da porta sendo puxada. Depois de um tempo, mais uma vez, aquele cheiro de comida, e agora tinha barulho de pratos, como se alguém estivesse se servindo. Desta vez não acordei meu marido e decidi descer sozinha. Obviamente não havia ninguém, mas a persiana estava aberta de novo. Naquele momento apenas disse em voz alta que não eram bem-vindos em minha casa e que saíssem dali, que eu não repetiria de novo. Comecei a rezar uma oração que minha avó me ensinou. Fechei a persiana novamente, apaguei as luzes e voltei ao meu quarto, mas fiquei atenta por um tempo para ouvir se acontecia de novo. Não aconteceu. Com isso, voltei a dormir e quando me levantei às 5 para cozinhar, já estava tudo em ordem, mas com um pequeno detalhe que não havia notado antes. Todos os pratos sujos e com restos de comida do jantar não tinham mais nenhum resíduo. Era como se alguém os tivesse comido. Os ossos de frango e tudo mais não estavam no lixo. Olhei mais vezes do que posso contar. Os pratos ainda estavam sujos, mas sem os restos de comida neles. Isso é algo que nunca conseguirei explicar. Não sei se isso realmente é real, ou pensar nas coisas que meus avós nos diziam atraiu algo maligno. Enfim, essa é minha história. Obrigado por me ouvirem. Embora tenha compartilhado minha história com pessoas próximas e amigas, sempre aparece algum comentário cético e a busca por explicações lógicas que tentam justificar minha experiência. Por um tempo, quis me convencer de que foi apenas um evento desafortunado, mas graças ao fato de vocês compartilharem suas histórias, isso fortaleceu minha determinação e me ajudou a descartar esses comentários que, embora inicialmente tenham aliviado meu medo, não refletem a realidade. Hoje compartilho minha experiência nesse fórum, que, embora não a considere muito assustadora, definitivamente é a que mais me marcou. Meus encontros anteriores com o paranormal não representavam um risco para mim, não passavam de meros sustos. No entanto, esta história é diferente, e vou explicar por quê. Tive várias experiências paranormais desde que me lembro.
Quando criança, meus brinquedos mudavam de lugar. Via sombras e conversava com supostos amigos imaginários. Com o passar dos anos e depois de várias mudanças, as experiências mudaram e se tornaram mais intensas. Eu sentia que alguém se deitava ao meu lado na cama, acendia as luzes da minha casa e batia as portas dos quartos por dentro, mesmo quando eu estava completamente sozinha. Tudo isso se tornou relativamente normal para mim, já que fui perdendo o medo porque, na realidade, nunca me machucaram, nem vi nada que pudesse me causar pesadelos. Pode parecer loucura, mas me convenci de que o medo só os tornaria mais fortes. Então, aprendi a conviver com eles. A história que quero compartilhar hoje não aconteceu em minha casa, mas sim em uma saída de campo que tive na faculdade. Foi naquele momento que aprendi, da pior maneira, que nem todas as energias são inofensivas e que sim, podem nos machucar. Isso, pessoal, é a mensagem que gostaria de transmitir a vocês. Estudei biologia em uma universidade do estado de Campeche, no México. Nesse tipo de curso voltado para as ciências, é comum que o currículo inclua práticas de campo, que, na minha opinião, são a melhor parte de estudar essa carreira. Visitávamos cenotes, acampávamos na selva ou na praia, fazíamos mergulho e, quando havia mais orçamento, ficávamos em albergues no meio do nada para depois fazer longas caminhadas entre campos e selvas. Nunca havia acontecido nada sobrenatural nessas práticas de campo, o que eu considerava quase um milagre, dado que passávamos muitas horas expostas ao nada absoluto da selva. À noite, quase como um ritual, contávamos histórias de terror, lendas urbanas, sempre ao redor da fogueira, com nossos companheiros de quarto ou de barraca. As histórias mais famosas na região giravam em torno da Chorona, mas também falávamos de outras experiências muito mais pessoais, dos meus colegas que cresceram em comunidades afastadas da cidade e que afirmavam ter vivido madrugadas de terror em suas terras, quando saíam para caçar ou colher no campo. Sempre estive presente durante os relatos, não porque não tivesse medo, mas porque me sentia mais segura estando com eles do que ficando sozinha e me afastando. A saída que marcou uma diferença em minhas crenças sobre o paranormal ocorreu em um vilarejo no mesmo estado de Campeche, em meados de outubro de 2019. A viagem consistia em ficarmos 3 dias e 2 noites em um albergue de um vilarejo bastante conhecido, cujo nome vou omitir porque não gostaria de causar problemas aos donos do lugar, já que, apesar do que me aconteceu, eles são pessoas magníficas que tentaram me ajudar durante aqueles dias. Naquele primeiro dia, o ônibus saiu cedo do ponto de encontro e chegamos perto das 11 da manhã ao vilarejo. Nos acomodamos em equipes em diferentes cabanas, deixamos nossas coisas e nos preparamos para começar as atividades de campo. Uma vez instalados e tomados café da manhã, nos dispersamos pelos arredores junto com um guia designado para realizar as diferentes atividades correspondentes, como colocar redes para aves, armadilhas para pequenos mamíferos terrestres e câmeras de fototrampa. Além disso, desfrutávamos de fotografar a fauna e as belas paisagens que a natureza nos proporcionava. Ao cair da tarde, recolhemos tudo. Voltamos ao albergue para comer e nos preparar novamente para sair para as atividades noturnas. Eles nos ofereciam café da manhã completo e café com pão para o jantar. Nos advertiram que os alimentos eram muito picantes, já que os donos do lugar eram originários do norte do país e assim costumam ser suas comidas. Como sou muito pouco tolerante ao picante, preferi levar minhas próprias provisões, embora isso implicasse que eu ficaria sozinha enquanto meus colegas jantavam, já que o refeitório ficava dentro da casa dos donos, a vários metros do conjunto de cabanas onde estávamos. E tudo começou naquela primeira noite. Voltávamos daquele monitoramento noturno, todas cansadas, sujas e famintas. Então, quando chegamos à cabana, todas as minhas colegas correram para o refeitório para jantar. Aproveitando que fiquei sozinha, entrei no banho para que ninguém me apressasse quando voltassem do jantar. Éramos 6 garotas naquela cabana,
e todas precisavam urgentemente tomar um banho. Enquanto eu estava no chuveiro, ouvi movimento na área do quarto e, em seguida, alguém na porta dizendo meu nome, mas de uma maneira quase sussurrada. Fechei o chuveiro e perguntei: "O que foi?" Não houve resposta, então perguntei novamente. Depois de esperar alguns segundos, continuei meu banho. Ao sair, ainda irritada, vesti meu pijama e me dirigi ao quarto esperando encontrar alguma de minhas colegas. Mas, para minha surpresa, o quarto estava vazio, exatamente como eu havia deixado. Tentei ignorar o que acabara de acontecer, atribuindo os ruídos e aquele suposto toque na porta aos estalos típicos de uma cabana antiga. Apesar de ter ouvido claramente meu nome sussurrado, preferi pensar que a fome e o cansaço estavam me pregando uma peça. Depois de preparar um sanduíche para jantar, sentei-me em uma das camas de casal. De repente comecei a sentir um frio inexplicável. Levantei-me para verificar a janela e o ar-condicionado, mas estava fechada e o ar desligado. Terminei de jantar, escovei os dentes e preparei meu saco de dormir. Havíamos decidido nos revezar para dormir nas camas. Então, naquela noite, algumas de nós dormiríamos em sacos ao lado delas. Escolhi o canto mais distante da porta da cabana, entre a cama e a parede do banheiro. Embora eu sofresse de insônia, naquele momento sentia que poderia adormecer assim que minha cabeça tocasse o travesseiro. E assim foi. Assim que me deitei, mergulhei em um sono profundo. No entanto, fui acordada pouco depois por uma de minhas colegas, que me sacudiu suavemente com o pé. Quando abri os olhos, perguntei irritada o que ela queria. Ela, preocupada, me disse que meu rosto estava completamente vermelho, como se eu tivesse febre, e que minha respiração estava muito pesada. Ao tocar meu rosto, percebi que estava fervendo. Me sentia exausta e de repente senti uma sensação intensa de náusea. Mal consegui me levantar e correr para o banheiro, onde vomitei. Atribuímos meu mal-estar a uma possível intoxicação alimentar. Escovei os dentes e voltei a me deitar, esperando me sentir melhor no dia seguinte. No entanto, por volta das 3 da manhã, acordei novamente por causa de um frio muito intenso. Não conseguia me mover, nem falar. Só conseguia mover os olhos, reconhecendo os sintomas da paralisia do sono. Sabia o que era. Sabia que era só isso, então tentei me acalmar. Estava contando mentalmente quando ouvi de novo. O som vinha do meu lado esquerdo, onde só havia uma parede que dava para o banheiro. E imediatamente o medo me invadiu. Movi os olhos em busca da origem do som, mas então senti uma dor intensa na boca do estômago, como se alguém estivesse apertando minhas entranhas com as mãos. A dor foi tão aguda que me tirou da paralisia, me fazendo levantar instantaneamente para vomitar. Não me lembro muito mais daquela noite, apenas que acordei ao amanhecer no meu saco de dormir, com minhas amigas muito preocupadas ao meu redor. Decidiram informar ao professor sobre meu estado, ainda acreditando que eu estava intoxicada. Meu professor, depois de me fazer algumas perguntas, sugeriu que eu descansasse na casa dos donos, onde eu poderia ficar mais confortável do que na cabana, mas recusei a oferta. Não me parecia certo descansar enquanto minhas colegas realizavam as atividades do dia. Fiquei na cabana, esperando que o repouso me ajudasse a me recuperar. Ao longo do dia, sempre que tentava comer algo, meu estômago rejeitava imediatamente. Sentia como se algo estivesse apertando meu abdômen, impedindo-me de digerir qualquer coisa. De repente, também comecei a sentir uma dor intensa nas articulações e nas costas, como se tivesse sido espancada. Eu não podia me mover, então meus colegas me ajudaram a vestir um moletom e calças, tentando manter meu corpo aquecido. Quando a noite caiu, implorei a eles que me deixassem voltar para a cidade. Liguei para minha família, que por sua vez telefonou para o professor responsável. Ele se recusou a me deixar voltar sozinha, mas também não estava disposto a interromper a atividade por minha causa.
Então eles decidiram me levar para a casa dos donos do albergue. Foi nessa segunda noite que algo indescritível aconteceu. Após a oração de boa noite, um dos donos me deixou no quarto que prepararam para mim. Estava começando a me sentir mais tranquila e menos febril. Então decidi tentar comer o caldo que eles prepararam para mim. Tudo parecia melhorar, até que percebi a mesma sensação de frio se espalhando pelo quarto. Senti que uma presença muito densa estava pairando sobre mim. O medo me paralisou novamente e, sem querer, deixei o prato cair no chão. Aquele som foi o suficiente para que alguém da casa viesse ver o que tinha acontecido. Mas antes que eles pudessem abrir a porta, eu vi. Uma pessoa com olhos vermelhos estava diante de mim, uma forma alta. Ele se aproximou tão rapidamente que só consegui recuar, encostando-me à parede, com o coração disparado. Naquele momento, a porta se abriu e aquele ser desapareceu. Os donos do lugar entraram e me viram pálida, tremendo e com os olhos arregalados. Eles sabiam que algo estava acontecendo, mas não disseram nada. Apenas me acalmaram, ajudaram a limpar a bagunça e me ofereceram uma oração antes de dormir. Aquela foi a última noite. Na manhã seguinte voltamos para a cidade. Desde então, desenvolvi um receio de dormir em lugares desconhecidos. E aprendi que, embora o paranormal muitas vezes pareça inofensivo, há energias que podem nos causar danos físicos e psicológicos. O que aconteceu comigo naquela saída de campo mudou minha percepção e meu respeito por essas forças. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu me lembrei recentemente de algo bem assustador que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Foi durante as férias, então eu ficava em casa todos os dias, já que não tinha aula. Eu morava com meus pais e nós tínhamos uns vizinhos ao lado que tinham um filho. Ele tinha 7 anos e eu não o conhecia muito bem porque ele não estava na minha faixa etária. No entanto, eu o via do lado de fora de vez em quando, e minha família e eu éramos amigáveis com a dele. Então, um dia durante aquele verão, acho que os pais do menino precisaram ir a algum lugar. Eles vieram até minha casa no dia anterior e perguntaram se eu poderia tomar conta dele. Disseram que ficariam fora por quase 6 horas, desde a manhã até alguma hora da tarde. Eu nunca tinha sido babá antes, mas eles disseram que me dariam $20. Isso tornou a decisão fácil, e eu disse sim. No dia seguinte, meus pais saíram para o trabalho e eu fui até a casa ao lado. O nome do garoto era Thomas, e antes dos pais dele saírem, eles apenas me deram algumas instruções básicas. Thomas era velho o suficiente para que não fosse muito difícil cuidar dele. Então, depois que os pais dele saíram, Thomas e eu começamos a jogar videogame juntos. Para um garoto de 7 anos, ele era realmente muito bom. Isso continuou por provavelmente várias horas. De repente, eu me lembro que foi interrompido por uma batida na porta da frente. Nós pausamos o jogo e eu me levantei para ver quem era. Thomas me seguiu, e quando chegamos perto da entrada da casa, vi que havia um homem do lado de fora. Ele estava de pé na frente da porta, tinha cabelo comprido, um pouco de barba, e estava usando apenas uma blusa e uma calça de moletom. Eu não fazia ideia de quem ele era, mas depois de vê-lo, perguntei a Thomas se ele conhecia o cara. Ele me disse que não o conhecia, mas que o homem tinha vindo à casa deles alguns dias antes. Quando perguntei se eles tinham atendido a porta para ele, Thomas disse que não. Eu fiquei curiosa sobre o motivo do homem estar ali. Eu disse ao garoto para ir para outro cômodo e então abri a porta. Quando eu abri, o homem pareceu meio surpreso no início. Depois de dizer oi, ele perguntou se podia entrar na casa, assim, sem mais nem menos. Eu disse que não e perguntei por que ele queria entrar.
O homem então disse que estava ali para fazer uma inspeção gratuita do piso. Eu disse, não, obrigada, e então fechei a porta. O cara certamente me pareceu suspeito. Esperei até que ele saísse da propriedade e também me certifiquei de que ele não fosse para minha casa ao lado. Ele caminhou até um carro velho que estava estacionado na beira da estrada e entrou nele. Quando ele fez isso, voltei para junto de Thomas e continuamos jogando videogame. Pouco tempo depois, talvez uns 10 ou 15 minutos, pausamos o jogo para ir fazer algo para comer. Quando chegamos à cozinha, notei pela janela da frente que o homem na verdade não tinha ido embora. Ele ainda estava dentro do carro, estacionado no mesmo lugar, dando socos em sua própria cabeça. Eu me aproximei da janela e Thomas me seguiu e olhou também. Quando estávamos olhando pela janela, o menino me contou que tinha visto o cara sentado no carro e aparentemente observando-o alguns dias antes. Thomas disse que estava brincando do lado de fora e notou o homem o observando do carro, então ele entrou. Quando ele me disse isso, fiquei ainda mais desconfiada daquele cara. Continuamos observando o cara pela janela. Ele ainda estava batendo em sua própria cabeça. Logo, no entanto, o homem pareceu nos notar. Ele então foi embora dirigindo. Ficamos aliviados por ele ter ido embora. Eu estava realmente confusa sobre o que ele estava fazendo. Pelo resto do tempo que cuidei de Thomas naquele dia, não vimos mais o homem voltar. As coisas correram bem e os pais dele voltaram. Quando eles chegaram, contamos a eles sobre o cara. Então voltei para minha casa. Pessoalmente, nunca mais notei aquele cara na vizinhança depois disso. Hoje, mais madura, só fico imaginando o que aquele homem estava planejando e o que já deve ter feito de mal em sua vida. Até hoje não consigo encontrar uma explicação para o que me aconteceu naquela noite, quando eu estava estreando um caminhão novo. Não sei se foi um espectro, um demônio ou simplesmente uma alucinação, mas a verdade é que isso me deixou muito perturbado. Continuo rezando a Deus para que me permita esquecer aquela noite, mas parece que nunca conseguirei. Naquela época eu tinha apenas 2 anos trabalhando como caminhoneiro, solteiro e sem nenhuma responsabilidade. Eu morava com meu irmão e minha irmã, ambos mais velhos que eu e também solteiros. Ela era divorciada e ele não gostava de ter relacionamentos sérios, apenas de se divertir. Nenhum de nós tinha filhos e a única que falava sobre tê-los um dia era minha irmã. Eu me sentia bem. Era um momento em que nós 3 éramos inseparáveis, apesar de sermos adultos. Eu fui o único que se recusou a estudar, nunca gostei. Então meu pai me ajudou a conseguir o trabalho como caminhoneiro e desde então estou nessa vida. Essa história começou em uma noite qualquer. Pelo menos foi o que eu pensei. Eu dirigia normalmente na noite escura, bebendo um café quente que havia comprado em um posto de gasolina. Enchi minha garrafa para não precisar parar novamente, além de que isso me ajudava a ficar acordado. Estava bem relaxado, esperando a hora de chegar de manhã na outra cidade para fazer a entrega e, em seguida, iniciar o caminho de volta. Foi então que notei algo estranho com o volante. De repente ele travou e foi impossível girá-lo. Derramei o café de lado e coloquei ambas as mãos para tentar retomar o controle, e como não consegui, decidi então frear. Foi quando tive a segunda surpresa. Os freios não funcionavam. Um pesadelo que não desejo a ninguém. O caminhão tinha múltiplas falhas, o que tornou inevitável a colisão. Colidi com um caminhão que vinha na direção oposta. Ao não conseguir controlar o volante, ele girou um pouco para a esquerda, até que invadiu outro sentido, e ambos os veículos colidiram. O que me salvou foi que, ao soltar o acelerador, a velocidade reduziu. Isso, junto com a ajuda de Deus, foi o que me salvou da morte. Levaram a mim e ao outro motorista para a emergência.
mas é importante destacar que demoramos horas para chegar. Eu fiquei inconsciente, mas segundo me disseram, demoraram pelo menos 2 horas para alguém nos socorrer. Talvez em algum momento eu tenha acordado, mas não me lembro, e sinceramente agradeço muito por isso, pois teria sido uma tortura. Algumas semanas depois me deram alta e, por sorte, não perdi o meu emprego, mas o mecânico da empresa sim. Descobriram que as falhas se deviam a um descuido dele, uma questão de manutenção inadequada, e isso lhe custou o emprego. Quando voltei para falar com meu chefe, ele me disse que tinha um novo caminhão esperando por mim. Estava programado para um parceiro que eles ainda iriam contratar, mas devido ao incidente, decidiram me dar. Eu tinha muita consideração por aquele homem, e acho que por isso não fiz alarde por causa do acidente, além de que um dos executivos era muito amigo do meu pai e sabia que eles não tinham culpa de nada. Minha primeira entrega com o novo caminhão foi à noite. Fiz toda a papelada com o meu chefe e depois segui para minha rota. Eu não estava perturbado pelo acidente, nada disso. Eram coisas que aconteciam uma vez em 1 milhão. Meus irmãos me aconselharam a deixar esse emprego, mas eu me neguei completamente. Honestamente, eu não me vejo trabalhando em outra coisa que não seja como caminhoneiro, e por sorte sobrevivi sem danos permanentes. Então considerei isso uma bênção de Deus e uma motivação para continuar. Só que eu não tinha ideia de que, ao receber o presente de continuar no meu trabalho, também seria o desafortunado de presenciar algo. Não sei exatamente que horas eram, mas de repente, no meio da estrada, comecei a ouvir o choro de um bebê. Assim, de repente e sem nenhuma lógica. Não entendi se meus ouvidos estavam com problemas ou se o acidente havia me deixado com problemas no cérebro. O som era muito forte e não tive outra opção além de parar no meio do nada e verificar o caminhão. Era algo totalmente absurdo. O baú estava separado da cabine onde eu dirigia. Nenhum som, por mais forte que fosse, deveria ser ouvido. Além disso, eu estava dirigindo. O barulho do motor e tudo mais não permitiriam isso de qualquer forma. Verifiquei a mercadoria e, ao não ver nada, supus que era minha imaginação. Então continuei meu caminho. Só que o som voltou minutos depois. E antes que eu pudesse prestar mais atenção, a vários metros à frente, onde ainda alcançava a luz, pude ver uma mulher. Evidentemente achei muito estranho, mas como estava no meio do caminho, não tive outra opção além de parar. De repente, essa mulher caminhou e se aproximou da minha porta sem fazer mais nada, apenas me olhando fixamente. Supus que ela esperava que eu descesse e então tive 2 opções: descer ou queimar pneu dali. Pensei que poderia se tratar de algo importante, então desci do caminhão. Ela me apontou a parte traseira enquanto o choro do bebê continuava, dando a entender que era o bebê que ela procurava e queria que eu abrisse o baú. Fiquei paralisado ao ver isso. Não sei de onde tirei coragem para caminhar até a parte de trás, abrir e deixá-la ver. Enquanto abria a porta, não deu nem 2 segundos e ela desapareceu. Sumiu literalmente. Olhei nos lados, embaixo do caminhão, dentro da cabine, mas não havia ninguém. Nada. Nenhuma pessoa. Depois disso, continuei meu caminho e o som do choro não voltou. Meus irmãos não acreditaram quando contei a eles. Pensaram que o acidente havia me deixado sequelas na cabeça e que eu deveria fazer mais exames, mas eu não dei ouvidos. Continuo minha vida, estando seguro do que vi naquela noite. Não estou louco, isso realmente aconteceu. Obrigado por compartilhar minha história, Diário. Era temporada de caça na Pensilvânia, em 2012, quando eu tinha 14 anos. Eu estava indo caçar cervos sozinho para consumo. Nunca tive muito medo de nada enquanto crescia, exceto de cobras e aranhas. Odiava essas coisas. Crescendo na menor cidadezinha do meu condado, se é que se pode chamar de cidade, pois parecia mais como uma vila,
Aprendi com meu pai e meu avô a sempre ser um homem forte e destemido, vendo que nunca os vi com medo de nada. Era uma noite calma, úmida e quente quando fui para o estande de tiro fechado do meu avô, o maior em toda a fazenda. Eu caçava nessa fazenda desde que me lembrava, e sempre foi meu lugar seguro, infelizmente até essa noite. Eu estava com o velho de guerra, é assim que eu o chamo. O velho é meu rifle de caça Savage Stevens Model 200, que meu pai comprou para mim quando eu tinha 12 anos. Ele nunca me decepcionou e até hoje ainda é meu rifle de caça favorito. Eu me acomodei no estande de caça por volta das 15 horas. Se fosse mais tarde, meu avô reclamaria que eu estava saindo muito tarde e que espantaria os cervos ao entrar tão tarde no estande. Eu sempre ria disso, pois nunca tive problemas ao chegar por volta das 15 ou um pouco mais tarde para uma caçada noturna. Algum tempo se passou e por aqui escurece por volta das 17h30. Nunca tive problemas para ver cervos um pouco antes disso. Nesta noite em particular foi diferente. Normalmente os cervos saem por volta das 16h30 ou mais tarde para se alimentar aqui na fazenda. Eles sempre apareciam entre as 15h30 e as 17h30, mas naquela noite nada apareceu no campo para se alimentar, nem mesmo os esquilos. Estava chegando perto das 6 da tarde. Comecei a ver o que parecia ser um caçador caminhando no vale na propriedade do meu avô. Levantei-me da cadeira no estande de caça e comecei a observar o vale, sem dizer uma palavra para a pessoa que pensei estar lá. Eu vi então o que parecia ser uma lanterna na cabeça de um caçador. Pensei que era alguém que tinha abatido um cervo com seu arco. Algumas pessoas caçam com arco durante a temporada de rifle por aqui, mas não muitas. A floresta de pinheiros que mencionei anteriormente não estava na propriedade do meu avô. Achei que o dono daquela propriedade tinha abatido um cervo e estava procurando por ele. Talvez o animal tenha corrido para a terra do meu avô, e como estava escurecendo, ele tinha que usar sua lanterna. Nesse ponto estava bem escuro. Decidi gritar da frente do estande para essa pessoa, dizendo que ele estava invadindo a propriedade e que se ele estivesse seguindo um rastro de sangue, eu o ajudaria a encontrar o cervo e sair da terra. Gritei isso com uma voz firme. Assim que eu disse isso, a luz parou, como se a pessoa estivesse parada agora. Não obtive resposta. Então a luz simplesmente ficou onde estava por 10 minutos. Avançando para cerca de 17h55, estava completamente escuro, como disse. A luz começou a se mover novamente, agora avançando em minha direção. Todos os pelos da nuca se arrepiaram. Eu sabia que essa luz estava a cerca de 100 metros de distância, mas ainda assim se movendo em minha direção. Eu fiquei congelado, sem saber realmente o que fazer. De repente a luz subiu no ar, zigue-zagueando para frente e para trás, e subiu no ar novamente. Então desceu em minha direção no estande de árvore. Depois foi para a esquerda em direção à floresta de pinheiros. Eu estava assustado e sem entender nada ao mesmo tempo. Eu não sabia o que estava acontecendo ou o que pensar, mas eu sabia o que vi. Meus olhos não estavam mentindo para mim. De repente houve um grito aterrorizante vindo da floresta. Parecia estar a menos de 50 metros de distância. Você pode acreditar quando digo que eu reuni minhas coisas e corri 300 metros em 2 minutos até o quadriciclo do meu avô, com a cabeça girando e o rifle pronto. Eu estava preparado para qualquer coisa e sem fôlego quando cheguei ao quadriciclo. Praticamente me joguei no assento, ligando o veículo e saindo em disparada do campo. Nunca estive tão assustado antes. Voltei para casa e vi meu avô no porão esperando para me perguntar o que eu tinha visto. Eu apenas disse a ele que não vi nada. Guardei o que aconteceu para mim mesmo e mantive para mim até hoje. Essa foi a última e única vez que isso aconteceu comigo. Já voltei lá desde então e ainda sinto aquela sensação estranha toda vez que volto. Mas a caça é boa
Então continuo indo, rezando para que nada de ruim aconteça novamente. Se algo assim aconteceu com você ou com outra pessoa, adoraria ter uma explicação. Obrigado por ouvir. Vou relatar uma história nesse fórum, que sei. Acreditem. Sei que pode soar ridícula, mas é completamente verdadeira. Há alguns meses fui morar por um tempo em La Paz, no México, por conta do meu serviço social. Naquela época, minha colega de quarto, minha única amiga na cidade, me contou sobre um casal estrangeiro que precisava de uma babá para seus cachorros, pois iam viajar por vários dias e precisavam de alguém que ficasse na casa com os animais. Um deles foi trazido do país de origem do casal, mas os outros dois haviam sido resgatados no México. Como o casal não falava espanhol, eles educavam os cachorros em inglês. A casa tinha um quintal na frente e outro atrás, unidos por um corredor lateral. Na parte de trás havia um terreno baldio e a entrada tinha uma grade muito aberta, sem muita proteção. Passei 2 semanas lá com os animais, que eram muito tranquilos. Apenas um dos resgatados realmente odiava estranhos e passava o tempo todo latindo para as pessoas. No antepenúltimo dia, à noite, enquanto falava com meu pai ao telefone tentando me refrescar no quintal, Sky, o cachorrinho que veio do país dos sonhos, começou a latir desesperadamente para a parede, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Não quis me preocupar, ignorei e entrei com os cachorros. Fomos dormir. No dia seguinte, cheguei muito cansada do serviço social e fui para o quarto dos fundos. O quarto do casal, o único com ar-condicionado. Acordei com o som de vozes do nada. Fiquei muito assustada, pensando que alguém havia entrado na casa, mas os cachorros não estavam latindo. Olhei para eles e estavam dormindo no quarto comigo, completamente normais. Quando me viram, em vez de subirem na cama, como faziam sempre que eu acordava, saíram do quarto e foram para a sala. Tudo parecia estar bem, mas eu sentia que havia algo muito estranho. Na noite do meu último dia naquela casa, esqueci de ligar o ar-condicionado. Dormi ouvindo um audiolivro para relaxar e acordei com a cabeça sob o lençol às 3h06 da manhã. Fui acordada por murmúrios novamente, e meu livro já havia terminado. Eram vozes desordenadas, uma sobrepondo a outra, repetindo o que a outra dizia. Eu as ouvi lá, comigo no quarto, onde estavam os cachorros, então ninguém poderia ter entrado sem que eles começassem a latir como loucos. É uma loucura, mas eu só conseguia pensar que as vozes vinham deles, dos cachorros. O que ia acontecer? O que eu poderia fazer? Fiquei imóvel por mais um tempo, fingindo estar dormindo, até que me movi como se estivesse acordando. Me sentei como se estivesse muito tranquila e liguei a luz e o ar-condicionado. Que calor faz! Venham, subam, eu disse. Mas em vez de subirem na cama como sempre, os 3, com todo o calor de La Paz, foram para o canto oposto do quarto e se amontoaram. Um deles parecia olhar para baixo da cama, e por momentos, os 3 me mostravam os dentes. Eu estava morrendo de medo, mas fingi que não. Então só me deitei com a luz acesa e tentei ligar para minha amiga. Mas ela não atendeu. Foi uma noite terrível. Na manhã seguinte, à luz do dia, os cachorros estavam como se nada tivesse acontecido. Subiram na cama para me acordar, brincar e lamber meu rosto. Saí daquele lugar sem saber o que tinha acontecido. As vozes pareciam vir dos cães adotados e achei estranho como eles se amontoaram com todo aquele calor quando nunca haviam feito isso antes. Não sei se ouvi os cachorros falarem, porque depois contei para uma tia e ela me disse que o que eu ouvi eram outras coisas e que por isso os cachorros agiram de forma estranha, mas que no final sua presença me protegeu. Acho que sempre vou duvidar de qualquer hipótese a esse respeito,
mas nunca do fato de que aquelas vozes foram completamente reais, que eu as ouvi. Não vou me estender mais, essa é minha história. Obrigada pela atenção. Meu nome é Daniel. Atualmente tenho 38 anos e quando tinha 24 migrei para os Estados Unidos. E sim, fiz isso ilegalmente, com coiotes. Fiz várias tentativas e nas 2 primeiras ocasiões as coisas não deram certo, mas consegui atravessar na 3ª vez e agora moro aqui onde, graças a Deus, sou muito feliz. O motivo deste e-mail é contar a vocês uma das muitas experiências horríveis que tive que viver ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, caminhando por intermináveis trechos nas montanhas, onde parecia anoitecer muito rápido. Quando você está andando através desses lugares tão desolados, você sente que a luz do dia não dura nada, e as noites nesses lugares são muito frias e escuras. Isso aconteceu comigo na primeira vez que tentei a travessia. Eu estava com um pequeno grupo de pessoas pelo mesmo motivo. Já estávamos caminhando pelas montanhas um dia inteiro. Estávamos muito cansados e com pouca energia para continuar em frente. Já estava muito escuro. Não sei exatamente que horas eram, mas já passava das 10 da noite quando decidimos sentar e descansar. Estávamos na mata. Eu tinha medo que saísse alguma cobra ou algum inseto perigoso, então não pude descansar. Estava sempre alerta porque havia mulheres e 2 crianças em nosso grupo, que adormeceram alguns minutos depois de pararmos. Observei a área junto com outro homem, um colombiano que também estava atravessando. Não podíamos acender as lanternas, não queríamos que nos pegasse, estávamos sentados ali, no escuro, enxergando o pouco que o luar nos permitia. De repente, após alguns minutos, ouvimos um bebê chorando. Ouvia-se um pouco longe, mas o som era inconfundível. Era um bebê chorando. Quem estava dormindo acordou e começou a nos perguntar de onde vinha o som, pois nos alertou que talvez era um bebezinho abandonado em algum lugar daquela montanha. Nos levantamos e decidimos acompanhar o choro incontrolável daquele bebê. Com muito cuidado, caminhamos por entre as árvores, e cada vez que ouvíamos aquele choro mais alto, uma senhora que vinha conosco aumentava os passos, desesperada para alcançar e ajudar aquele bebê. Ela tropeçou várias vezes nas pedras que estavam por toda parte, e quando chegamos onde se ouvia o choro, pronto, não ouvíamos mais nada. Começamos a olhar em volta para ver se não tinha algum bebê deitado entre as árvores ou nas pedras grandes que estavam no lugar, mas não encontramos nada. Até que um homem nos chamou em espanhol e a princípio eu não entendi, mas como vi todos indo até lá, também fui. Entre 2 pedras de tamanho médio, havia uma cruz cravada no chão feita de varas de madeira e em cima da cruz havia um pequeno ursinho de pelúcia. Ali tudo fez sentido e me arrepiei por inteiro. 2 das mulheres peruanas que estavam conosco começaram a chorar e nos fizeram fazer uma oração ao bebezinho que havia perdido a vida ali, para que ele pudesse ir embora e não ficasse mais sozinho, sem condições de transcender. Segundo suas crenças, era isso que acontecia. Depois disso, continuamos nosso caminho e não ouvimos mais nenhum choro. Não havia nenhum bebê em lugar nenhum. Juro que procuramos muito bem por toda aquela área, mas não havia nada. Continuei todo o caminho com um nó na garganta. Foi algo muito difícil de presenciar. Também devo contar uma coisa que me encheu de medo no caminho. Uma senhora mexicana espalhou o medo no grupo ao dizer que uma alma tão pura como a de um bebê não poderia estar sofrendo neste mundo. Então, provavelmente poderia ser uma entidade maligna. Esta é apenas uma das histórias paranormais que aconteceram comigo em minhas viagens aos Estados Unidos. Fiquei entre a vida e a morte naquele lugar, e se eu perceber que há interesse no assunto, prometo compartilhar o resto com vocês muito em breve.
Eu trabalho em um posto de gasolina. Já estava lá há vários anos, e essa noite parecia que seria como todas as outras. Cheguei às 20 horas e assumi o turno do trabalhador diurno, que foi para casa imediatamente. As primeiras horas passaram rapidamente, pois ainda havia clientes entrando regularmente para comprar algumas coisas ou pagar o combustível em dinheiro. Entre 11 da noite, o movimento diminuiu e comecei a sentir que o turno estava se arrastando. Tentei me manter ocupado por mais 1 hora, repondo o que eu conseguia encontrar, mas depois fiquei com a temida segunda metade do meu turno. Sempre era lenta, entediante e simplesmente desagradável. Por volta da 1 da manhã, no entanto, um carro entrou e estacionou nas vagas próximas à porta de entrada. Alguns outros carros tinham passado recentemente, mas apenas para abastecer rapidamente. Raramente alguém realmente estacionava e entrava na loja tão tarde da noite. Endireitei-me e tentei tirar o cansaço do meu rosto, esperando que eles entrassem. Alguns minutos se passaram, mas ninguém entrou. Inclinei-me sobre o balcão e olhei pela porta de vidro, mas não conseguia ver nada direito. Os reflexos na porta bloqueavam minha visão do interior do carro, mas talvez eles estivessem apenas fazendo uma pausa de uma longa viagem. Não me preocupei muito com isso e voltei a usar o celular. Desliguei por um tempo, lendo alguns artigos aleatórios e outras coisas por cerca de 20 minutos. Durante esse tempo não ouvi nada, mas eventualmente levantei os olhos do celular e meu coração quase parou. Havia um cara dentro da loja, parado em um dos corredores, olhando diretamente para mim. Seus olhos desviaram assim que eu o vi. Ele parecia ter 40 e poucos anos, vestia uma jaqueta escura e tinha uma barba muito bem feita. Nunca o vi ou ouvi entrar, então como diabos ele entrou? Enquanto minha mente corria, apenas observei o homem continuar andando, lançando olhares em minha direção algumas vezes para ver se eu estava olhando, como se estivesse planejando fazer algo assim que eu desviasse o olhar. Então, depois de apenas 30 segundos, ele de repente correu em direção à porta da frente e saiu. Levantei-me e corri para olhar para fora. Foi quando percebi que o carro ainda estava lá, mas o cara passou direto por ele e seguiu pela estrada até que eu não pudesse mais vê-lo. Imediatamente fui até as câmeras para ver como ele entrou e tentar entender o que estava acontecendo. Levei apenas 1 minuto para encontrar as imagens dele saindo lentamente do carro, depois indo para os fundos do posto de gasolina. Não havia câmeras lá atrás, mas aquelas portas nunca estavam trancadas, já que o posto de gasolina estava tecnicamente sempre aberto. O que é realmente estranho é que houve um intervalo de 15 minutos entre o momento em que ele foi para os fundos e o momento em que ele apareceu na área de vendas. A polícia veio me ajudar a investigar e acabou descobrindo que o carro que ele deixou para trás era um veículo roubado há meses e estava completamente sujo de sangue seco para todos os lados. O carro foi levado para análise e eles não sabiam nada sobre o homem ou seus motivos. Mas, ao olhar ao redor, ficou claro que ele tinha algo mais planejado para aquela noite, e acho que tive muita sorte. Por alguma razão, ele decidiu não seguir adiante com o que estava pensando. Eu estava dirigindo por horas em uma estrada rural perto do pôr do sol quando, de repente, meu carro quebrou. Meu celular estava sem sinal e eu estava longe de qualquer cidade. Meu carro começou a engasgar na estrada e, eventualmente, morreu completamente. Eu estava parado à beira da estrada, no meio do nada. Tentei ligar o motor algumas vezes, mas nada aconteceu. Neste ponto, eu estava realmente cansado e frustrado. Saí do carro e abri o capô, mas não entendo muito de mecânica, então não sabia exatamente o que procurar. Um pouco de fumaça subia do motor, mas era só isso. Eu não tinha ideia do que estava errado. Pensei em simplesmente caminhar até a cidade mais próxima, mas não sabia a que distância ela estava,
Um pouco antes, eu havia passado por uma pequena estrada que levava a uma entrada de garagem alguns quilômetros atrás. Esperei que pudesse haver uma casa ou algum tipo de ajuda naquela entrada. Peguei uma lanterna no porta-malas e comecei a caminhar. A luz do sol rapidamente desapareceu e caminhei no meio do escuro. Finalmente cheguei à pequena entrada e, quando cheguei, encontrei uma casa pequena e antiga. Ela era quase invisível, escondida atrás de um monte de árvores. A casa parecia estar mal cuidada, com tinta descascando e janelas quebradas. O quintal também estava coberto de mato, e todo o lugar tinha uma aparência abandonada. Fiquei um pouco cético em relação à casa, sem saber se alguém ainda morava ali, mas no final acabei decidindo ir mesmo assim. Quando bati na porta, não houve resposta a princípio. Então bati novamente e esperei. A porta estava entreaberta alguns centímetros. Então a empurrei e dei alguns passos cuidadosos para dentro, para ver se havia alguém por perto. O interior estava escuro e cheirava a mofo, e a única luz que entrava vinha de uma velha lâmpada em uma mesa. Eu estava pensando que aquilo era muito estranho, mas estava desesperado por ajuda e só esperava que alguém morasse ali. Ouvi um barulho vindo do fundo da casa. Parecia o som de passos. Fiquei nervoso, mas chamei. Oi, tem alguém aí? Meu carro quebrou e eu só queria saber se você poderia me ajudar. Não houve resposta. Quem quer que estivesse andando por lá parou, e eu decidi sair por causa da situação estranha e do fato de que eu estava, na verdade, invadindo. Enquanto andava até a porta, de repente, ouvi os passos novamente, mas desta vez estavam bem atrás de mim. Virei-me lentamente e desta vez vi uma figura de pé no escuro. Era difícil distinguir qualquer detalhe, mas parecia uma pessoa. A pessoa se aproximou e pude ver que era um homem. Seu rosto estava encoberto por um capuz, e quando olhei mais abaixo, pude ver que ele estava com uma faca na cintura, daquelas de açougue. Ele apenas me encarou. Tentei falar com ele novamente, dizendo: Desculpa, eu só preciso de ajuda com meu carro. Ele não disse nada e apenas ficou parado ali. A situação estava muito estranha e percebi que precisava fazer algo. Então, em surto, saí correndo, atravessando o quintal coberto de mato e não parei até chegar à estrada. Meu carro ainda estava lá, mas estava escuro como breu e eu me sentia completamente em perigo naquele lugar. Voltei para dentro, esperando sinalizar qualquer carro que passasse. Fiquei sentado com as portas trancadas por quase 3 horas, esperando que um carro passasse por aquela área rural. Felizmente, o homem da casa não me seguiu. Quando finalmente vi os faróis de outro veículo vindo pela estrada, saí com a lanterna e sinalizei para ele parar. O motorista era um homem gentil que se ofereceu para me levar até a próxima cidade. Ele me deixou lá sem incidentes e finalmente consegui sinal para ligar para um guincho e acabar com a noite horrível que estava tendo. Percebi depois que não foi a melhor ideia entrar na casa sem ser convidado, mas eu estava em pânico por causa do carro quebrado e só queria chegar em casa para descansar. Quero contar algo que poucas vezes na minha vida tive coragem de compartilhar. Suponho que aqui tenho mais chances de que acreditem que isso realmente aconteceu. Ocorreu em uma cidade fronteiriça da qual não gosto de repetir o nome, em um bairro fantasma nos arredores dela. Era um projeto de urbanização que foi abandonado antes de ser completamente finalizado. Venderam casinhas para pessoas pobres por pouco dinheiro e as deixaram lá inacabadas, sem serviços, sem um único caminho adequado para chegar até lá. Eu cheguei a essa cidade sem ter onde cair morto, e um amigo me disse que ele tinha uma casinha lá, nesse bairro, que já estava pensando em abandoná-la, parar de pagar e pronto, mas que eu poderia ir e ficar o tempo que fosse necessário sem pagar nada,
apenas cuidando dela. Como não sou bobo nem nada, aceitei. Quando fui vê-la, percebi que quase todo o bairro já estava abandonado. A rua onde eu ia ficar, com 15 casas, já não tinha mais ninguém. Apenas alguns vagabundos tentavam entrar de vez em quando para destruir, e coube a mim espantá-los, já que sempre andava armado. Quando os outros donos souberam, me mandaram alguns trocados por cuidar das casas deles também, e assim, entre todos, sem saberem, me apoiavam para eu comer e procurar trabalho pelas manhãs. Todas as noites eu fazia rondas pela rua. Tudo sempre esteve tranquilo até aquela noite, a noite em que caiu uma grande tempestade. Saí para dar uma volta porque sabia que poderia haver algum malandro procurando onde se abrigar da chuva. Sentia que era meu dever evitar que fosse ali. Eles teriam que procurar em outras ruas. Aquela eu já estava cuidando. Foi então que a luz vermelha e azul de uma viatura me chamou a atenção. Estava na entrada e eu me aproximei para ver o que procuravam. Uma policial muito magra que patrulhava sozinha me perguntou se eu era segurança ou algo do tipo. Ela pediu que eu a ajudasse. Por favor. E eu disse que não era nenhum vigia, mas perguntei o que ela precisava. Ela me contou que haviam relatado um cheiro forte saindo de uma casa na rua de cima. Uma pessoa que foi verificar sua casa percebeu. A casa de onde vinha o cheiro era habitada por um homem, e estavam preocupados que ele pudesse estar morto e ninguém tivesse notado, sendo ele o único morador daquele lugar. O que a preocupava, porém, era que pudesse haver algo mais lá dentro, embora não pudesse afirmar com certeza. Respondi que não queria me meter em problemas, que ela deveria esperar que seus colegas chegassem, mas ela me disse que ninguém mais viria, embora já tivesse solicitado reforços pelo rádio, e que sua única opção era pedir minha ajuda para verificar ou simplesmente ir embora. Notei sua preocupação e decidi acompanhá-la. Caminhamos até a rua e entramos até a última casa. Estava horrível, todas estavam, mas aquela parecia evidentemente abandonada. O fedor saiu pela porta e nos atingiu no rosto apesar da tempestade quando nos aproximamos. Fomos bater na porta. Ela gritou para que abrissem e ouvimos algo. Alguém lá dentro tentando pedir ajuda. De fato, como ela suspeitava, havia alguém lá. Espiamos pela janela e vimos através da cortina uma pessoa sentada à mesa, tentando se levantar, claramente sem conseguir. Parecia estar ferida. Lembro-me de como aquilo me impactou. Eu estava certo de que o cheiro que sentíamos era de carne em decomposição, mas havia alguém lá dentro. Ela chamou no rádio novamente, desta vez pedindo uma ambulância, e começamos a procurar algo para forçar aquela porta de metal. Com muito esforço conseguimos arrombá-la. Chutar a porta foi o de menos, mas lá dentro não havia ninguém. Ninguém vivo, apenas um corpo sentado à mesa. Ela procurou por toda a casinha, mas não havia mais ninguém, nem forma de alguém ter escapado. O gemido? Sim, talvez tenha sido nossa imaginação, mas ambos vimos alguém se mover lá. Aquele corpo abandonado estava se movendo. Talvez buscasse que alguém o encontrasse, que o levasse dali, que lhe desse um enterro digno. Talvez só quisesse descansar. Fiquei lá por 2 meses até conseguir um trabalho em uma fábrica e poder alugar um quartinho na cidade. Quanto a ela, a policial, nunca mais a vi por lá depois daquela noite.